Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Vou fazer um vídeo falando sobre os assuntos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje nós vamos abordar o tema Lei e Graça, Lei e versus Fé, Lei versus Graça e Lei versus Fé. Então vamos começar a ler aqui as primeiras considerações. Então esse vídeo vai tratar sobre a questão da pergunta: somos cristãos? No na na sequência, vamos ler um texto introdutório. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Então, isto é verdade. Nós temos que considerar estas palavras, nós que somos cristãos. Por quê? Porque houve uma inauguração, um fato que aconteceu verídico, que está escrito dentro da Bíblia, do Novo Testamento, e que os judeus eles não consideram isso, porque eu assisto o canal do Rabino, de uma comunidade judaica messiânica, e eles têm uma doutrina totalmente diferente da doutrina cristã, do evangelho, do cristianismo protestante. Por quê? Porque eles utilizam a mesma Bíblia que a gente utiliza, nós que somos cristãos, mas eles também usam o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas só que eles só usam o Novo Testamento para compor as ideias deles que ainda estão ligadas no Antigo Testamento. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que o Velho Testamento foi destruído por Jesus Cristo. Então é isso que eu vou tentar provar no final do vídeo, com algumas palavras e algumas considerações finais, lendo um texto da Bíblia, do Novo Testamento. Então, vamos começar a montar uma série de vídeos falando sobre este assunto, lei versus graça. Então, vamos começar com esta introdução que eu falei agora. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas. Sim, corretamente. No campo teológico. A palavra teologia significa o estudo de Deus. Sim, correto. No campo teológico e ético. Visto que a jornada histórica da igreja, não podemos confundir a igreja de Jesus Cristo com a sinagoga dos judeus.
porque Jesus Cristo fala que a sinagoga é a sinagoga de Satanás. Está escrito em Apocalipse. Então, a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém. A igreja cristã começou lá em Jerusalém. No dia de Pentecostes, foi o que aconteceu, está escrito na Bíblia. Como que os judeus podem negar uma prova e uma constatação que está escrita nos textos sagrados da Escritura que eles utilizam? Existe esta questão que quando Jesus subiu, depois de 50 dias, o Espírito, com E maiúsculo de Melquisedeque, desceu. Desceu e entrou dentro dos apóstolos, como está escrito no começo dos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Isso não tem como negar. Então está certa esta afirmação. Então, o Pentecoste começou numa comunidade judaica, porque só existiam judeus ali que receberam o espírito sacerdotal de Melquisedeque, que eram os 12 apóstolos. As pessoas que estavam em voltas, que eram de outras nações, que estavam próximas a este acontecimento, eles só viram e ficaram pasmados, porque ainda não era a hora dos gentios receberem o Espírito com E maiúsculo. Primeiro foi dado ao povo judeu, na sequência da cronologia bíblica do Novo Testamento. E os judeus messiânicos, e os judeus em geral, eles só citam os livros do Antigo Testamento. E quando eles citam os livros do Novo Testamento, eles utilizam os versículos para comprovar alguma coisa que tendenciosa, referente à religião deles. Então, por isso que eu estou falando estas coisas, porque eles não falam as coisas referentes ao cristianismo, mas eles querem falar sobre as questões do judaísmo. Então, eu estou mostrando que esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Está vendo? Então, nesta lição que nós vamos começar, veremos que Gálatas, capítulo 2, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. Está vendo? Há uma divisão entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes, que são estas pessoas que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás, como está escrito
em Apocalipse. Então, vamos começar a analisar um contexto mais particular, que seria a prevenção contra a tendência judaizante. Nós temos que se prevenir contra estes ataques que estão infiltrados dentro da igreja cristã pelos da sinagoga de Satanás, que são os judeus judaizantes, que controlam a religião cristã. Eles estão infiltrados na liderança das igrejas evangélicas cristãs, disfarçados de cordeiro, mas eles são lobos na pele de cordeiro. Então, vamos começar a usar uma parte da Bíblia, que seria intitulado como Subindo Outra Vez a Jerusalém, que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Como nós estamos fazendo outra série falando que Paulo subiu 2 vezes, que Paulo foi 2 vezes para o território da Galácia, que fica na jurisdição dos árabes, no território, na circuncidade da área que vivem os árabes. Aqui nós estamos falando que Paulo subiu pela segunda vez para Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, como está escrito no versículo 2 do capítulo 2 de Gálatas, do livro de Gálatas, e também está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo do 27 ao 30. Então, depois nós vamos fazer a leitura destas indicações que estão escritas na Bíblia para entender melhor este caso, este episódio. Continuando, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Então, ele não subiu para Jerusalém para conversar com os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Jerusalém ficava num monte bem alto aqui na terra. E ele foi por revelação divina. Jesus mandou ele ir até Jerusalém. Então, vamos pegar o livro de Gálatas agora e vamos confirmar algumas coisas. Então, eu vou começar a ler aqui o livro de Gálatas, capítulo 3. Para a gente poder utilizar algum texto deste capítulo 3 que Paulo escreveu. Então, vamos começar a utilizar
o versículo 17. Mas digo isto, que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus com D maiúsculo em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Olha só que versículo super interessante. Aqui nós podemos analisar no versículo 17 de Gálatas, capítulo 3, do livro de Gálatas, que Paulo estava falando para este povoado, esta comunidade cristã, não judaica, cristã, porque o rabino dos vídeos que eu assisto na internet, do canal dele, ele não cita a comunidade cristã, ele cita a comunidade dele judaica. Então, como eu sou cristão, então eu tenho que citar a minha comunidade que é cristã. Então, a primeira visão que nós temos é essa. Então, vou repetir. Mas digo isto, versículo 17. Paulo falando que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, com D maiúsculo, em Cristo. O que ele está querendo dizer aqui, Paulo? Que a aliança que ele fez com Jesus Cristo, ela foi confirmada, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Então, Deus confirmou a aliança que tinha feito com Jesus Cristo. Então, a antiga aliança, aquela aliança que Deus Pai, o Deus vivo todo-poderoso, o Deus vivo da nação judaica israelita e da nação cristã, que é o mesmo Deus, ele tinha anulado ele não anulou a aliança de Abraão, mas houve uma aperfeiçoação na aliança de Abraão, porque a aliança de Abraão com Deus e Deus com Abraão, ela foi feita num tempo remoto. E a aliança que Deus Pai, está vendo, fez com Jesus Cristo, que está escrito a conclusão desta aliança no livro de Hebreus, que Paulo cita, que esta aliança que Jesus fez com Deus está sendo confirmada agora em Gálatas capítulo 3, versículo 17. Preste atenção. Este é um detalhe super, hiper, maxi, mega importantíssimo. Por quê? Porque em Hebreus tem um capítulo que fala que Paulo está dizendo que a aliança de Jesus Cristo, ela é maior e mais perfeita do que a aliança que Deus fez com Abraão. Está escrito lá em Hebreus. Estou me lembrando agora deste detalhe. Mas não podemos chegar até lá agora porque eu tenho pouco tempo aqui para terminar essa conclusão do pensamento. Então, sabendo disso, podemos usar o versículo 17 para confirmar isso que eu estou falando. Aqui está escrito que, tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei, agora vem a lei de Moisés,
que veio 430 anos depois. Não a invalida. Então, esta aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança que Deus fez com Jesus Cristo. Mas no livro de Hebreus está escrito que a aliança que Deus fez com Jesus Cristo, ela é melhor e maior do que essa que nós estamos lendo agora, que é a aliança que Deus fez com Abraão. Então, Jesus, ele aperfeiçoou a aliança, mas a lei não invalida esta aliança. Se a lei não invalida esta aliança, porque a lei veio 430 anos depois da promessa que Deus fez para Abraão. Então, é o que está escrito aqui no final do texto, do versículo. Não invalida de forma alguma a abolir a promessa. Então, a promessa ela ainda está firme. A promessa que Deus fez para Abraão. E Jesus veio e aperfeiçoou esta promessa. Como assim? Ele cancelou a lei. Ele destruiu, ele aboliu a lei de Moisés, mas ele não aboliu a promessa que Deus fez para Abraão, como está escrito aqui. Então, lembra que nos outros vídeos anteriores eu falei que existe uma abolição? Agora nós estamos vendo que existe uma abolição e que não existe outra abolição. Como assim, sacerdote? Preste atenção, em 2 Coríntios capítulo 3, eu acho que é o versículo 17 também, se eu não me engano. O mesmo versículo que de Gálatas capítulo 3, versículo 17. Lá também acho que é o versículo 17. Está dizendo que Jesus, ele aboliu a lei de Moisés. Mas, para a gente confirmar esta abolição da lei, nós temos que ir em Romanos capítulo 3 também. Tá tudo nos capítulos 3. Agora em Hebreus está em outro capítulo, porque nós temos que juntar o livro de Hebreus, o livro de Gálatas e o livro de Romanos para provar isso que eu estou falando. Mas no capítulo 3 de Romanos está escrito que Jesus, ele aboliu a lei, mas não existe essa palavra abolir em Romanos capítulo 3, que seria, deixa eu ir até lá, antes de dar o tempo para concluir este vídeo, para a gente confirmar esta palavra que eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí, aqui em Romanos, deixa eu só virar aqui e sair fora lá do livro de Gálatas, mas vamos terminar aqui. E depois nós continuamos. Aqui está escrito assim, preste atenção. Romanos, eu falei capítulo 3, mas é capítulo 4. Eu me equivoquei. Daí eu vou ler aqui, ó. Eu vou começar do versículo 2, até chegar aonde eu quero chegar. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Interrogação. Vamos ver o que diz a Escritura. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Versículo 5. Mas aquele que não pratica,
mas crê naquele que justifica o ímpio, o que não tem piedade, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, Abraão, ele creu, ele não fez obras. Então, a gente não é justificado pelas obras, mas a gente é justificado pela fé. Por isso que está escrito aqui no versículo 2, confirmando isso que eu falei. E na escritura está escrito que Abraão creu. Então, por isso que por isso que Abraão foi justificado. Mas no capítulo 3, como eu sempre falo, está escrito assim, no versículo 19: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, aqui em Gálatas, vamos voltar lá de novo. Porque é muito difícil este entendimento. É que eu acabei saindo da página e agora fica difícil para eu chegar lá com uma mão, porque se eu precisar voltar aqui para Romanos de novo, eu não posso perder esta página. Senão eu tenho que ficar procurando igual eu estou fazendo aqui agora. Daí demora mais e eu perco o tempo das coisas que eu estou falando. Daí me dá bloqueio, eu fico perdido. Por isso que eu tinha que estar já com todos os textos já na minha frente, que daí eu já ia ligando um no outro. Então, voltando aqui no versículo 17. Por isso que foi invalidado a lei. Por quê? Porque a promessa, ela não foi invalidada, mas a lei foi. Por quê? Porque a promessa não foi abolida, mas foi abolida a lei, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3. E aqui no versículo 17 do livro de Gálatas, do capítulo 3, está escrito que a lei veio 430 anos depois da promessa que Deus fez para Abraão. Então, ou seja, vamos voltar lá para Romanos de novo. Mas como eu coloquei aqui a caneta para marcar a página, eu consegui chegar rapidamente. Mas eu perdi de novo a página que estava lá em Gálatas, porque eu uso uma mão para segurar o celular e a outra para procurar. Não consigo usar as duas mãos, daí ficaria mais fácil manejar a Bíblia. Por isso que eu estou dizendo. Porque no capítulo 4 de Romanos, no versículo 1, está escrito assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne?
Interrogação, é uma pergunta que Paulo está fazendo. Não, ele não alcançou a justiça fazendo obras carnais. Ele alcançou a justiça pela fé, que ele obedecia em tudo a Deus. É isso que Paulo está falando no versículo 1. Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, Paulo está dando uma conotação disso que eu estou falando. Tem de se gloriar, mas não diante de Deus. A pessoa pode fazer obras e pode se gloriar, mas não diante de Deus. É isso que Paulo está falando, porque não é assim que a pessoa vai ser justificada, o crente, o fiel, o cristão. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Interrogação. Agora ele vai usar passagens da Bíblia, que é da Escritura Sagrada, para expor o pensamento dele. Preste atenção. Creu Abraão em Deus. A palavra crer significa fé. Então Abraão, ele tinha fé. Ele não fazia as obras pela compaixão da carne, para satisfazer o desejo da carne dele. Ele fazia as obras perante a Deus por causa da crença dele, que era a crença da fé. E isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é imputada como justiça. Então, depois nós continuamos a falar sobre isto, porque já deu tempo e nós temos que ligar mais passagens para concluir o pensamento que eu estava falando. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.